Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wieder zusammenkommen können und dein Wort studieren. Wir möchten dich bitten, dass du den Spätregen ausgehst und dass er in unsere Herzen kommt und dass wir diese Dinge, die wir hier sehen, auch nachvollziehen können und dass sie unser Leben verändern. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So we have a nice big board. Então agora nós temos um quadro grande Schöne Tafel jetzt. Just want to overlay what we've done. Und ich möchte e eu só vou colocar aqui o que nós já fizemos. bereits getan haben. This is the line of the 144,000. Dies ist die Essa é a linha dos 144 mil, 1989 1989 to 9/11. até 11 de setembro. Then we can go from 9/11 Depois a gente pode ir do 11 de setembro to Sunday law, até a lei dominical. gehen. the Sunday law. Und E na lei The dominical loud cry arrives, kommt chega o alto clamor, begins to swell começa a volumar to the midnight cry. até o clamor da meia-noite. Daniel 12:1, E temos Daniel 12:1 second advent. e o segundo advento. This is the line of the 144,000. Essa é a linha dos 144 mil. It's taken from the line of the Millerites. É tirada da linha dos mileritas This part is given us in the great controversy. e essa parte nos é dada no grande These conflito. two waymarks we've constructed. E esses dois marcos foram construídos. Daniel 11:40 A and B. Daniel 11:40, parte A e B, 1798 and 1989. que nos dá 1798 e 1989. Combining of messages in our history. Temos uma combinação de mensagens na nossa história. We can talk about August 11, Podemos falar de 11 de agosto 11. August hier reden. 1840, de 1840 or April 19, ou 19 de abril 1844, de 1844, marking a tarrying time. que marcam tempo de tardança. Then we come to the arrival of a message Depois vamos até a chegada de uma mensagem saying that the bridegroom is coming. que diz que eis o noivo, Go ye out to meet him. saí-lhe ao This encontro. was given at Boston E isso foi dado em Boston, on July 21. em 21 de julho. That message came, Essa mensagem vem, it was small. mas ela era muito It needed pequena. to grow. Precisava crescer. July 21 21 de julho, is the Boston camp meeting. nós temos o acampamento em Boston. August 1 is Concord. 1º de agosto é Concord. August, beginning from August 12 E 12 de agosto 12. August anfängt to 17, bis zum até dia 17 foi acampar de Exeter. and it's all speaking und es spricht E alles isso tudo October fala 22. de 22 de outubro. And 1844. what Parminder has been laying out, E aquilo que o irmão Parminda tem based on tem structures, delineado, baseado em estruturas, basierend auf einer Struktur. the second advent should have been 1863. é que o segundo advento deveria ter sido em 1863. They hadn't have gone into the Laodicean condition. E eles não teriam entrado na condição de Laodiceia. Laodicea gefallen werden. So this is the line of the 144,000 combined with that of the Millerites. Então essa é a linha dos 144 mil, junta com a linha dos mileritas. This is the history of the beginning and end of modern Israel. E essa é a história de o início e do fim de Israel moderno. It's an alpha and an omega that we've overlaid. E é uma história alfa e ômega que a gente sobrepôs. We have Boston, Concord, Exeter. Temos Boston, Concord e Exeter, The swelling of the loud cry. que é o avolumar do alto clamor, But we can also mas também see at the beginning of our probationary time conseguimos ver no início do nosso tempo de prova increase of knowledge um aumento de conhecimento, that is both a period of time que ambos são um período de and a tempo waymark. e um marco, It's then formalized que é formalizado for us. para nós. This was 1989, 1991, Isso seria 1989 e 1991 1996. e 1996. Millerites, E para os mileritas seria 1798, 1818, 1818, 1833. So for us,
Então, para nós, while this is a period of time, enquanto isso é um período de tempo, must also be a waymark. também deve ser um marco. This is the Time of the End magazine. Essa seria a revista do tempo do fim. And while the Time of the End magazine formalized that message, E enquanto a revista do tempo do fim formaliza essa mensagem, the knowledge of that message had grown all the way from the time of the end. o aumento de conhecimento dessa mensagem foi crescendo ao longo do tempo. So if you were to think of it as a journey, Então, se você pensasse nisso como uma jornada, and you have a signpost, e você tem um sinal and it says you're 5 kilometers from the last town and 6 from the next. que diz que você está a 5 quilômetros de uma cidade e a 6 da Journey is a outra, process, essa jornada seria um processo. but the waymark helps locate you in your history. Mas esse sinal te ajuda a saber onde você se encontra na história. So we can see that these two histories, Então, nós conseguimos ver que essas duas histórias, beginning and the end, o começo e o fim, are a copy. são uma cópia. Then we can talk about the priests. Depois nós podemos falar dos sacerdotes. We would go from the time of the end, Iríamos desde o tempo do fim, and it's this same history as the 144,000. e essa mesma história é dos 144.000. Because one group must be prepared to reach the other. Porque um grupo deve estar preparado para alcançar o So outro. first one is called Então, primeiro temos um sendo chamado 1989. de 1991, And this is the pattern we drew just before. e esse foi o padrão que nós acabamos de desenhar. We drew this repeating pattern Nós desenhamos esse padrão repetido, where a message arrives, onde uma mensagem chega, it grows or develops, ela avoluma ou ela se desenvolve, increases, ela aumenta, it's formalized, é and then formalizada, you're tested upon it. e depois nós somos testados sobre essa That's our mensagem. repeating pattern. E esse é um padrão que se repete. Then for the priests, Depois, para os we can sacerdotes, identify that the Sunday law podemos identificar a lei dominical, is 2014. que é 2014. So from 2014, Então, desde 2014, pattern has to repeat. esse padrão deve se repetir. Has to be an increase of knowledge. Tem que ser um aumento de conhecimento. This is Boston, Aqui nós temos Boston, Concord, which is Concord, an increase of knowledge waymark. que é o marco do aumento de conhecimento, We had an increase of knowledge in 2016. e temos um aumento de conhecimento em 2016. Formalized É formalizado 2018. em 2018 And it's tested e é testado 2019. em 2019. 2019 is our close of probation. 2019 é o nosso fechamento da porta da graça. Panium, Pânio the second advent. é o segundo advento. Then we take the Levites. Depois nós pegamos nos levitas, We're going to take it from 9/11 nós marcamos desde o 11 de setembro, because the priests are called first. porque os sacerdotes são chamados primeiro. Close of probation is 2019. E o fechamento da porta da graça seria em 2019. Panium, second advent. E o pânio seria o segundo advento. So the Levites are called, Então os levitas são chamados, begin their plowing começam a ser arados at 9/11. no 11 de setembro. So they must have an increase of knowledge Então eles têm que ter um aumento de conhecimento from 9/11 to 2014. de 11 de setembro até 2014. And within this history, E nessa história, there must be two waymarks. nós temos que ter dois marcos. 2014 2014 is their 9/11 test. é o seu teste de 11 de setembro. 2019 2019 is their Sunday law. é sua lei dominical. 2019 is their Sunday law. E se 2019 é sua lei dominical, Take this pattern here. nós precisamos colocar esse padrão aqui. Grows and develops. Uma mensagem que se desenvolve e aumenta, And place two waymarks. e a gente coloca mais dois marcos, Panium. pânio,
close of probation. ist ihr Ende der Gnade. Fechamento da porta da graça. Sunday law Das Lei Sonntagsgesetz dominical becomes the second advent. wird zum zweiten se torna o Wiederkommen. segundo advento. Then we have one final group Dann Depois haben wir noch temos um eine grupo andere final that is plowed from 2014. que é arado desde Because 2014. we should remember Denn wir Nós sollten devemos uns erinnern, lembrar the line of agriculture. a linha de agricultura, Plowing, Pflügen, o arar, early rain, chuva temporã, latter rain, chuva serôdia harvest. e a colheita. So for the Nethinims, Então, para os netineus, they begin to be plowed sie werden eles começam a ser arados 2014. em in 2014. 2014. Which means from 2014, O que significa bedeutet, que dass seit desde 2014 2014 they must have an increase of knowledge müssen eles sie devem ter um eine aumento de Erkenntnis haben, and a conhecimento formalization. e uma eine Formulierung der formalização. Botschaft. Those waymarks E esses marcos are controlled by external events. são werden controlados por externe eventos Ereignisse externos. kontrolliert. They don't have an internal message. Eles haben não keine têm uma interne mensagem Botschaft. This is interna. one witness Das ist Isso ein é Zeuge, uma to testemunha say that the formalization of message dass die para Formulierung der dizermos que a Botschaft formalização da virtually the same mensagem thing as a loud cry. é a das mesma Gleiche coisa ist que wie o alto clamor. ein lauter Ruf. I'm not saying that we can place a loud cry at every one of these, Und, Eu não digo que a ich gente sage consiga nicht, dass man colocar einen clamor lauten em Ruf cada an desses marcos, jede von dieser markieren kann, because a loud cry has special properties. denn porque ein um lauter alto Ruf hat eine clamor tem spezielle propriedades But próprias, that message is formalized. mas Aber essa diese mensagem é Botschaft ist formuliert. formalizada. The same thing that was for us our midnight cry A Das mesma Gleiche, coisa was que für para uns nós unser era o Mitternachtsruf war, nosso is for clamor them da the meia-noite, formalization. para eles é uma die, formalização. Formulierung der Botschaft. 2014, 2014, their journey began. a sua 2014 jornada fängt ihre começa. Reise an. Their increase of knowledge O seu Ihre aumento de Zunahme der conhecimento on external events em eventos in externos externen Ereignissen was a process, a period of time. foi war um ein processo, um Prozess período de über tempo. eine Zeitperiode. But within that period of time, Aber Mas in dieser dentro desse período Zeitperiode, de you can mark tempo, some hard events. nós podemos marcar eventos mais gewisse harte Ereignisse duros. markieren. Primarily, Primariamente, Also mit hart, bestimmte Ereignisse markieren. Primär the 2016 election. a eleição de die Wahl von 2016. 2016. So it's the time of the end, Então, Also nós die Zeit temos des o tempo Endes, do fim, increase of knowledge, aumento de Erkenntnis, conhecimento formalization. e a formalização. Formulierung der Botschaft. 2019 2019, is a test. que é o ihr teste. This exact same history E essa mesma Exakt gleiche história, Geschichte with the exact same external events. com mit den os genau mesmos exakt eventos gleichen externos. externen Ereignissen. For us is Sunday law. Für Para uns nós ist é es a lei Sonntagsgesetz. dominical. Sing of a loud cry. O aumento do, do alto clamor, Loud cry. Der laute Ruf, alto message clamor formalized. die Botschaft e a wird mensagem é formalizada Und e um dann teste. formuliert. 2019 Test. Ihr é o seu teste, Panium Panium pânio, is their close of Sunday law. ist Sorry. ihr Sonntagsgesetz. é a So, lei von dominical. Então, So, von desde Pânium, You pânio, must expect a swelling muss man nós hier wieder devemos einen, esperar ein Schwellen aumento erwarten de between conhecimento Panium and Sunday law. zwischen Panium und dem entre Sonntagsgesetz. pânio So we e a know lei immediately. dominical. Also, Então, nós sabemos, We know immediately also wissen wir sofort, that we must have two waymarks between Panium and Sunday law. que Das nós sind precisamos zwei ter dois Wegmarken marcos zwischen entre Pânium und pânio e a lei Sonntagsgesetz. dominical, Going to compose that swelling. welche o que diese vai Schwellen compor aufzeigen werden. esse avolumar. So this is Sunday law. Also dieses ist das Então, isso é a lei Sonntagsgesetz. dominical, Close of probation. fechamento da porta da graça, And where we place Daniel 12:1, Und e wo wir onde nós Daniel 12:1 colocamos Daniel platzieren, 12:1, für sie second advent. ist seria o das segundo zweite, advento. die zweite Wiederkunft. So we see this repeating pattern. Então, Also nós wir sehen vemos esse dieses padrão se wiederholende, repetindo. Muster. We can already start to fill in gaps in our knowledge. Wir Nós können, assim conseguimos mittlerweile schon preencher as unsere lacunas no nosso Löcher, die wir conhecimento. so haben, auffüllen.
with some fair logic, E com alguma people are lógica, saying this is 2008. pessoas dizem que isso é 2008. 2012, 2012 formalization of a message predicting 2014. é a formalização de uma mensagem que prediz 2014. I'm going to skip into the studies we're going to do soon, E eu vou pular para os estudos em que a gente vai fazer breve, Die Studien, die wir bald selber da reingehen werden. but we can demonstrate. Aber wir mas nós können podemos demonstrieren, demonstrar 2019 to Panion, 2019 até Panion, Boston, que é Boston, Concord, Exeter. Concord e Exeter. 2020, 2020, 2020, after 2019, logo depois de the 2019, beginning of a counter-revolution against Donald Trump. é o início de uma contra-revolução contra Trump. Donald Trump, eine Gegenrevolution. And you can see Und man kann E nós sagen, conseguimos one of enxergar the histories we overlay on that que uma das histórias que nós sobrepomos aqui is the American Revolution, é a Revolução Americana and it's the Battle of Concord und e a hier Batalha sind de die Schlacht von Concord Concord and Lexington. und e Lexington. 2016 2016 is Concord. é Concord. And you had the King of the North and the King of the South Nós temos o Rei do Norte e o Rei do Sul in an alliance. numa aliança. They're both together trying to take over the presidency. Ambos estão juntos tentando tomar a presidência. Trump is using an agency Trump está usando uma agência known as Cambridge Analytica. que a gente sabe que é Cambridge Analytica. The CEO of Cambridge Analytica E o presidente da Cambridge Analytica is a man named Alexander Nix, é um senhor chamado Alexander Nix. and he does all of that work in secret. E ele faz todo esse trabalho de forma secreta. But in 2016 Mas em 2016 and 2017, e 2017, but he does it first in 2016. mas primeiro ele faz isso em For the 2016. first time, he explains what his company is doing in the 2016 election. Pela primeira vez ele explica o que a sua empresa faz nas eleições de 2016. And he explains what he's doing in the election E ele explica o que ele está fazendo na eleição in a famous summit. num verão, bekannten Zusammenfassung, It's a conference que foi uma conferência that was begun in 2011. que começou em 2011 The first speaker at this conference in 2011 und der e erste o primeiro pregador em was 2011 former President George W. Bush. foi a primeira pessoa que falou foi o presidente George Bush. Presidents, prime ministers, and some of the world's greatest businessmen attended that conference. E o presidente, alguns ministros e os homens com mais influência atenderam essa conferência. Some of the world's biggest politicians. Okay, und dann noch einige der Os maiores bekanntesten políticos und do größten mundo, Politiker alguns dos und maiores. Business Leute waren dann dort anwesend. That conference, Also E diese essa Konferenz conferência known as Concordia. é conhecida como Concórdia. So 2016, Então, 2016, Trump is using Cambridge Analytica, Trump usa a Cambridge Analytica and they explain what they're doing at the Concordia conference. e eles explicam o que eles fazem nessa conferência de Concórdia. Putin uses a different agency Putin usa uma agência diferente einen anderen Agenten, to interfere in the election. para conseguir interferir nas eleições. Einfluss zu haben. He uses the Internet Research Agency. Und E ele benutzt usa die Internet Research Agency, also die uma Internet, fonte de internet, uma fonte de procura na internet. It's a notorious agency, É uma agência que é also bem es ist eine famosa, sehr bekannte Agentur, famous in a bad way, und mas zwar famosa bekannt in num einer sentido schlechten ruim, Art und Weise, because he uses it to interfere with elections worldwide. porque ele usa essa agência para interferir nas eleições ao redor do mundo. Einfluss zu haben. So much so Und Assim so sendo, viel, that in last year, so o viel ano sogar, dass passado, letztes Jahr, in the middle of the midterm elections, in na metade das in dieser eleições, Mitwahl, wie bitte? Midterm im Englischen, aber es sind praktisch die Wahlen, die zur Mitte Mitte der Wahlperiode, da gibt es Wahlen und in dieser Wahlperiode
Trump orchestrated a cyber attack hat Trump orquestrou um ataque Trump cibernético Cyberattacke kreiert and shut down the Internet Research Agency. und hat diese e Internet Research desligou essa Agency procura na internet, geschlossen. Until that election could be completed. Bis até que diese, essas eleições fossem Wahlen dann zu completadas. Ende waren. Putin funds the Internet Research Agency Putin descobre essa agência na internet through a company, através de uma empresa Concord Management and Consulting. que é Concord Managing e Consulting. So both men Also beide Männer Então, Em esses dois Concord, homens sind em estão em are Concord, interfering in the 2016 elections. estão interferindo nas eleições de 2016. 2016 One reveals this in the Concordia Summit. und einer Revela wird isso no Zusammentreffen verão von em Concórdia. Aufgeben oder zugeben. The other funds it through the Concord Company. Und E o der outro andere funda tut es isso, finanzieren durch diese Concord, encontra isso This is em our Concord. waymark of Concord. und das ist Isso unsere seria o Marke marco von de Concord. We come to 2020. Nós chegamos a 2020, Concord. temos Concord. Concord and Lexington. Concord e Lexington, Beginning of the American Revolution. que é o início da Revolução In Americana. that revolution, E nessa revolução, 273 people die. 273 pessoas morrem. Just before, E antes disso, gerade zuvor we built into that reform line of the ship of Alexandria haben wir nós in dieser construímos a Reformlinie linha von de diesem reforma Schiff de von Alexandria, a new waymark haben wir eine um neue novo Wegmarke marco gekannt, that we're about to explore. welche que eles wir estavam dabei prestes a sind, explorar. zu erkundschaften. That between Panium and Sunday law, Und Que zwar entre das Pânio e a lei Panium- und dominical, Sonntagsgesetz, in the harvest of the Levites, na der colheita dos Ernte levitas, der Leviten, you can place a waymark symbolized by the number 273. dass wir nós ein podemos Wegmark colocar um platzieren können, marco simbolizado pelo número 273. symbolisiert werden kann. And just based on the structure, E baseado na Ganz estrutura, basierend auf der Struktur you can see that that waymark is going to be the waymark of Concord. können wir sehen, dass nós diese conseguimos Wegmarke ver que die, esse marco vai ser o Wegmarke marco de von Concord. sein wird. So our reform lines Also Então, unsere as nossas linhas de are reforma built on repeating patterns. são construídas em padrões que se repetem. wiederholenden Mustern aufgebaut. And a waymark that we're just beginning to explore Und eine E o Wegmarke, marco die que wir nós gerade agora erst estamos dabei sind, explorando, auszukundschaften, in more and more detail com mais e mais in detalhes, Details, is this waymark of Concord. ist é diese esse Wegmarke marco von de Concord. Concord. But what we can see Aber Mas was aquilo que wir nós sehen können, conseguimos is that ver it carries with it certain properties dass es, é que ele vem com certas características that you can connect these histories with. dass, com que nós dass podemos man conectar diese essas histórias. dass man diese Geschichte miteinander verbinden kann. It's like a garment that's stitched together. Es ist wie É como Gewand, das manto zusammengenäht ist. This is que a está thread. junto. Das ist, Isso aqui wie é uma ein, linha. Faden. You can stitch it to here. Und man Você kann es pode hier, costurar miteinander aqui. verbinden. It's not a coincidence. This is a US election. Und Não es é ist kein coincidência que Zufall, isso é dass as das eine eleições nos Estados US-Wahl Unidos ist. This is a US election. Und das E ist aqui eine também. US-Wahl. And whatever this is, Und was e o auch que immer quer das que isso sein wird, seja, it's going to have properties of this. vai ter wird es propriedades Eigenschaften disso. von dem hier beinhalten. So there's a connection between those waymarks. Also Então es nós gibt temos uma eine, conexão entre Verbindung esses zwischen diesen marcos. Wegmarken. It becomes a little bit more complicated. Isso es torna um Wird pouquinho ein mais bisschen complicado. komplizierter. We can see two waymarks Nós Zwei conseguimos ver Wegmarken dois hier erkennen. marcos between Daniel 12:1 entre Daniel 12:1 and the second advent. e o segundo advento. Wiederkunft. These two waymarks, Esses dois marcos, the death decree o decreto de morte and message of time. e a mensagem de tempo. This is Boston, Isso é Boston, Concord, Concord Concord and Exeter. e Exeter. Because at the death decree, Porque no decreto de morte, all God's enemies are in union todos os inimigos de Deus estão em união to come up with that death decree and pass it. para se levantarem com esse decreto de morte e We brought forçarem. that into our reform line. Nós trouxemos isso para a nossa linha de reforma. 2019 to Panium, there must also be this increase. De 2019 até Pânio, nós temos que ter esse aumento. And we should expect that Nós deveríamos esperar isso, because this is an external event. porque isso é um evento externo. 2016 2016 three 2016 groups of people. impacta 3 grupos de pessoas. 2020 2020 impacts three groups of people. impacta 3 grupos de pessoas. beeinflussen. The 273
Die 243 243 groups of people. impacta beeinflusst 3 drei grupos de So you pessoas. can place these Então, nós Also, podemos wir- colocar Man isso kann diese in every dispensation. em also man cada kann diese in dispensação. jedem Zeitabschnitt platzieren. So we place 2012 Então, nós Also wir colocamos platzieren 2012, 2012 as the formalization of a message relating to time. que é a als eine formalização da Formulierung der mensagem relacionada com o Botschaft in tempo. Bezug auf Zeit. 1996 was a message of time. 1996 foi uma mensagem de tempo. 2012 was time. 2012 foi tempo. 2018 was time. 2018 foi This tempo. waymark will be time. E esse Diese marco será Wegmarke wird tempo. Zeit sein. So we can place them within every dispensation. Also Então, nós wir können podemos sie in colocar isso em jeder cada Zeitabschnitt dispensação. oder Dispensation markieren. And this is when we went to Acts 27. Und das E ist, isso wenn é wir onde zur nós vamos para Apostelgeschichte Atos 27 27. gegangen sind. Because the model that has been taught Sondern Porque das Modell, was a parte moral que tem uns sido gelehrt wurde, ensinada says the following. diz o seguinte: sagt das folgende. It would say diria, Sagen, 9/11, 11 de setembro, Raphia, Ráfia, midnight. meia-noite. Panium, Pânio, midnight cry. clamor da meia-noite Sunday law. e lei dominical. And that is what has been taught. E isso é o que tem sido ensinado. gelehrt wurde. The problem is Das E o problema when é fractals were developed, que quando os fractais foram desenvolvidos, some people took a look at the two groups that composed Adventism. algumas pessoas olharam para esses dois grupos que compõem os adventistas, o adventismo. 2019 is Raphia. 2019 é Ráfia. For the priests, Para os sacerdotes, é o fechamento da porta da graça. or a midnight cry. Não é uma meia-noite ou um clamor da For meia-noite. the Levites, Para os levitas, it's Sunday law. isso é a lei dominical. And Sunday law, E a lei dominical July 21, é 21 de julho, is midnight. que é meia-noite. Not a midnight cry. Não é um clamor da meia-noite. So the question was asked, Então a pergunta é: how come we can say Raphia Panium Sunday law? como nós podemos dizer Ráfia, Pânio e lei dominical? That was the question. Essa era a pergunta. And that became a source of disagreement in the movement. E isso começou então a ser uma fonte de discordância no movimento. What we've done O que nós fizemos throughout the years ao longo desses anos is construct a framework é construir esse padrão, ein Rahmenwerk gebaut haben. based on repeating patterns. baseado em padrões que se And then repetem. what we go and do, E depois o que nós fazemos, what we are about to do, ou aquilo que nós estamos prestes a fazer, is take various histories é pegar várias histórias gewisse Geschichten nehmen würden and we lay them over this pattern. und E nós würden sie über dieses colocamos Muster legen. elas em So I'm cima desse interested padrão. in a pattern, Então a eu history Eu sou Also ich bin interessada interessiert numa in eine história Geschichte, that we can bring to these. que nós die poderemos wir trazer finden können. para We're going to esses. take the French Revolution, Und Nós zum vamos Beispiel pegar na die Revolução Französische Francesa, Revolution nehmen place it beginning at 9/11, und colocar wir o seu werden início no anfangen am 11 de setembro, ending at 2019. terminando em 2019. markieren. Those histories cannot be placed just anywhere, Essas Diese histórias não Geschichten podem ser können nicht einfach colocadas em irgendwo qualquer markiert lugar. werden. but you have to place them depending on the structure. Você tem man que muss colocar sie isso als, dependendo da estrutura. Abhängig von der Struktur markieren So und platzieren. in 2016, Also Então, em 2016, 2016, some people went into Daniel 11 algumas pessoas foram para Daniel 11 Leute zu Daniel 11 gegangen. and they took Raphia and Panium. Und sie haben e eles Raphia pegaram em genommen, Ráfia They e took a Pânio, history sie haben eine pegaram numa Geschichte genommen história and they brought it to the pattern e und sie trouxeram haben sie isso para o zum Muster padrão, gebracht. and to the structure. Entschuldigung, zu para a der Struktur estrutura. gebracht. The structure they brought it to Und E a die, estrutura para a qual zu der trouxeram Struktur, der isso sie gebracht haben, were these two waymarks here, waren eram diese esses zwei dois Wegmarken marcos hier, aqui, prior to Sunday law. antes vor da dem lei Sonntagsgesetz. dominical. So Raphia and Panium Então, Also Ráfia e und Pânio are not the structure não são a nicht die estrutura, Struktur, like a blanket. wie eine, tal como eine, cobertor. Decke. That history has been laid over an already existing framework. Essa Die história foi Geschichte sobreposta e über nós já ein temos schon uma bereits estrutura. existierendes Rahmenwerk gelegt hat. So we could call it Panium, Also Então wir nós können es podíamos Rahmenwerk, chamar a but Pânio, that's just a history over a framework. aber mas es isso é nur só eine uma Geschichte, die história über ein sobre uma Rahmenwerk gelegt estrutura. wurde. That
that waymark exists, whether we want to call it Panium or Asculum or anything. Also Esse marco existe, quer a gente chame Panium Panium ou Asculum. nennen wollen. So the names Raphia and Panium in themselves Also die Então, o Namen nome Raphia Raphia e in Panium em sich si selbst are not the structure, não sind são nicht in sich estrutura, selbst die Struktur. but Midnight and Midnight Cry are structural. Aber mas Mitternacht meia-noite und e Ruf clamor sind da meia-noite Teil são uma einer estrutura. Struktur. And the question E a die pergunta was how come we can call those two battles Midnight and Midnight Cry? é como é warum que nós wir podemos diese chamar zwei essas duas Schlachten, batalhas, meia-noite e clamor da Mitternacht und meia-noite. Mitternachtruf nennen können. And in our last class, Und in E unserer na nossa letzten última aula, Unterrichtsstunde we identified you can do that, identificamos que nós podemos but fazer in isso, none of these reform lines. mas em nenhuma dessas aber in linhas de keiner dieser reforma, Reformlinien. Because this is a reform line Denn porque dies isso ist é eine uma linha de of a reforma ship. eines de um Schiffes. navio. This ship E Dieses esse Schiff navio equals the United States é igual aos ist das Estados die Vereinigten Unidos Staaten and Adventism, e o und Adventismo, and it's a fifth line und e es é ist uma die quinta linha fünfte Linie, that's separate to these ones. que, welche separado zu diesen a ist. essas For these linhas, institutions, Und für e para diese essas they're instituições, given a message at midnight eles são wird dados ihnen uma eine mensagem Botschaft na um Mitternacht meia-noite, gegeben, that they're going to be shipwrecked. und zwar, em dass que sie eles vão Schiffbruch erleiden passar werden. por um naufrágio. It swells. Es, E isso schwillt aumenta. an. Midnight Mitternacht Meia-noite Sunday law. ist die é a lei Sonnengesetz. dominical. It swells, Es schwillt, Isso aumenta, formalized, é formalizado, all leading up o que nos, dahin führt, to a shut door. que nos leva a um was fechamento zu da einer porta. geschlossenen Tür führt. This is Sunday law on the line of the 144,000. Und das Isso ist é das lei Sonnengesetz dominical na in der linha Linie dos der 144 144.000. mil. But on the line of the ship, Mas na Aber auf linha der do Linie des navio, Schiffes, just like for the Levites, it's the second advent. da mesma genau wie forma für que die para os levitas é o ist es segundo das zweite advento, Ankommen, For Wiederkommen. for these institutions, para essas instituições, it's a close of probation. é um Das fechamento da Ende der porta da graça. Gnadenzeit. And this is why we can call Raphia and Panium Midnight and Midnight Cry. E é por isso que nós chamamos a Rafa e Pânio meia-noite e clamor da meia-noite. So we did this study at the beginning. Então nós fizemos esse estudo no but we início, just expanded it and added some more information. Aber jetzt haben mas wir ein nós paar expandimos e Informationen colocamos dazu mais informação. Where we finished in our last class E onde nós terminamos na nossa última aula geendet haben, was we had this history here, weil é dass wir que nós diese tínhamos Geschichte essa história aqui, Panium to Sunday law. von de Pan Pânio à lei dominical. And we'd seen that in the middle of this history, E nós vimos que na metade dessa história, Geschichte, which is the harvest of the Levites, que é a welche colheita Ernte dos der, levitas, Leviten ist, this is Acts 27:27. ist das que é Atos Apostelgeschichte 27 e 27, 27, This is shipwreck. und das ist der Schiffbruch. onde é o naufrágio. And in here, Und E hier, aqui, in verse 37, no verso 37, 37, Luke, Lucas, symbolizing the Holy Spirit, que simboliza o Espírito Santo, gives us the number 276. nos dá o número de 276. That can't be wasted information. E isso não pode ser informação desperdiçada. 276. Aber das kann nicht die richtige Information sein. So we broke it down. So haben wir Então es, nós quebramos isso. If we took it into this history, wenn wir E es se in nós diese, levarmos para essa Geschichte história, nehmen würden, it's not talking about the island. They haven't even gone there yet. das não spricht- estão handelt es nicht falando über die da Insel, ilha, denn sie porque sind eles da não bereit- foram nicht para lá hingegangen. ainda. And it isn't talking about the priests. There aren't any. Und, E es eles não spricht auch estão nicht über falando die dos Priester, denn sacerdotes, da porque gibt a es gente não keine. tem So this sacerdotes. number Also diese Então Nummer esse número must be talking about the Levites. muss deve über estar die falando dos Leviten levitas. And on that ship, sprechen. Und E auf nesse dem Schiff navio, there are not 276 Levites. There's 273. nós não Schiff- temos Schiff sind 276 276 levitas, mas temos 273. Because on this ship, Porque auf nesse diesem Schiff navio, there's Paul, nós da temos gibt es Paulo, Paulus, Aristarchus, Aristarco and Luke. e Lucas. And we recognized that Paul equaled the priests. E Sie nós haben gesehen, dass, reconhecemos que Paulo Paulus representa os ein sacerdotes. Priester gleich ist. So if Paul was the priest, Und Então, wenn se Paulus Paulo é der um Priester ist, sacerdote, he's accompanied by two supporters e ele está sendo acompanhado begleitet por von dois zwei apoiantes, Leuten, die ihn unterstützen, representing Christ representando Christus Cristo repräsentiert and the Holy Spirit, und e o den Espírito Heiligen Geist, Santo, leaving us 273 Levites. que nos deixa 273 levitas. übrig bleiben. And in this history, E In nessa dieser história, Geschichte, Paul is breaking bread for them, tut Paulo Paulus Brot für parte sie pão brechen. para essas meaning he's pessoas, giving them a message. significando que ele está dando uma Eine Botschaft mensagem. And then at shipwreck,
E depois, quando tem um naufrágio, here, aqui, Ellen White says that they're fully divided into two groups of people. Ellen Ellen White, White dass diz die que eles Tiere são vollständig in divididos em zwei dois Gruppen grupos de geteilt sind. pessoas. She says Sie sagt, on that morning, E An diz diesem que Morgen, nessa manhã, nearly 300 souls quase 3 sind mil fast almas 300 Seelen stood on a stormy November morning standen Ah, sie an einem estavam, stürmischen Novembermorgen sobre uma upon the shore of tempestade the de island. 9 de an der novembro. Küste der Essa Insel. tempestade Some numa ilha. joined with Paul Alguns se Some, juntaram a Paulo, Einige stellten sich auf die Seite von Paulus, in praising God. indem sie adorando a Gott Deus. Dank gaben. Some Outros, LP Das ist LP, isso é LP 270. Seite 270. 270. A referência no inglês. I think it's the only paragraph for Und that ich- reference. Ich E glaube, eu das ist creio der que é o einzigste único parágrafo para essa referência, Point 1. que é o Paragraph ponto 1. 1. Parágrafo 1. So some joined, but not all. Então, Also, alguns se einige, juntaram, mas não todos. Haben sich hier auf die Seite Paulus gestellt, aber nicht alle. I think much more can be drawn from this story. Eu acho que Ich nós denke, noch podemos viel tirar mehr kann muito aus mais dieser dessa Geschichte história, herausgezogen werden. We're told that they're welcomed by the island, em que Uns wird nos é gesagt, dass sie dito von e den, que eles são bem-vindos nessa ilha willkommen geheißen werden, because of the rain, denn, por causa wegen da dem, chuva, Regen, that Sunday law, das da lei Sonntagsgesetz, dominical, mark on the line of the 144,000, the latter rain. e welche nós auf der marcamos Linie na linha dos 144.000 144 mil als den essa Spätregen chuva markiert. serôdia. Paul spent 3 months there. Paulo Paulus, passou 3 meses verbringt nessa dort ilha, 3 Monate lang. He preached the gospel, pregou o predigt das evangelho, Evangelium, healed the sick, curou die os Kranken enfermos, and despite the attempts of the serpent, he could not die. e Und, mesmo com o ataque da cobra ou da außer Acht serpente, ele gelassen, não morre. diesen Versuch der Schlange, ihn zu töten, konnte er nicht umgebracht werden oder er starb nicht. So there are many more details Então es nós gibt noch temos viele muito mehr mais Details. detalhes I still think need digging out. que eu ainda acho que nós precisamos de cavar. But I want us to concentrate on this number Mas eu quero que a gente se concentre nesse número of 273. de 273. There's just one other detail I want us to think about. Nós temos das apenas noch ein mais weiteres um Detail, detalhe was que eu ich möchte, gostaria dass que a wir gente darüber considerasse. We left a little bit unspoken of Nós deixamos isso um pouquinho sem falar ganz so deutlich rübergebracht. when we talked about the first ship quando nós falamos do wir haben primeiro eigentlich navio nicht so richtig erwähnt, als wir über das erste Schiff geredet haben. and its history from Panium to Sunday Law. Und e a sua seine história de Geschichte Pânion von- até a lei dominical. Panium to Sunday Vom Law. Sonntagsgesetz von Panium bis zum Sonntagsgesetz. So on the ship of Adramyttium, Also das Então, Schiff von Adramyttium no navio de Adramitino, we have Panium. haben wir nós Panium, temos Pânion, This we marked as Cyprus. o que das nós haben wir als marcamos Zypern como markiert. Chipre. Then we saw the Sea of Cilicia and Pamphylia. Depois nós Dann vemos o haben mar wir, de das Meer Cilícia von e Cilicia Panfilia, und Pamphylia gesehen. Leading up to Myra, que nos leva até welches uns Mirra, zu Myra gebracht hat. the city of Lycia. a cidade de Licia. Die Stadt von Lycia. And this is Sunday Law. E isso é a lei dominical. If we were to combine these two histories, Se nós tivéssemos que juntar essas duas histórias, this is Alexandria. isso seria Alexandria, Alexandria. We're going to overlay it. Wir werden e es, nós vamos miteinander sobrepor. parallel stellen. We can talk about Panium, Poderíamos falar de the Pânion, midnight cry, Den Mitternacht- que é o clamor da leading meia-noite, up to shipwreck. que nos leva bis até o zum naufrágio. bis zum Schiffbruch leitet. And it's in here Und es E ist é hier, aqui we talk of the 273. que dass nós wir falamos über do die 273. 273 sprechen. What falls here Was O hier que fällt, is cai the aqui sixth kingdom of Bible prophecy. é o ist das sexto sechste reino de Königreich profecia der, bíblica, der biblischen Prophetie. And what rises Was e o que aufkommt, is surge the seventh. é o ist das siebte. sétimo. So over in this history, Also hier in Então, dieser nessa Geschichte história, you see the fall of the United States nós sieht man vemos den a queda Fall dos der Estados Vereinigten Unidos and the rise of this seventh. und, e das a ascensão desse sétimo,
which is symbolized que simboliza symbolisiert wird by Pamphylia, durch Pamphylia. Pamphylia. a nation uma nação made up of every tribe. Eine feita Nation, de die von muitas jedem tribos. Stamm herauskommt, also aus jedem Stamm besteht. So the United States falls, Então, os die Estados Vereinigten Unidos Staaten caem and what rises fällt, und was e o que aufkommt, surge would say it is the UN. ist, é a ONU. wovon wir sagen könnten, die Vereinigten Nationen. But I want us to think about what that looks like. Aber ich möchte, Mas dass eu wir quero que a darüber gente nachdenken, pense wie com o que dies se ausschaut. parece. The common narrative in Adventism A Also narrativa die, mais comum no Adventismo gewöhnliche, Abfolge, wie es im Adventismus gesagt wird, is that this is the New World Order. ist, é dass que dies isso die é a neue nova ordem Weltordnung mundial. ist. And what they say this looks like E Und was com sie que eles sagen, wie dizem que dies se ausschaut, parece is these powerful people, ist, dass é que essas diese pessoas mächtigen like Menschen, the poderosas, Rothschilds, wie die, como os Rothschilds, Rothschilds, liberals like George Soros, liberais wie como o George George Soros and these globalists, und diese e os gonna globalistas take away the guns, dass sie die, vão retirar as Waffen armas, wegnehmen werden, control the people, controlar as Leute pessoas, kontrollieren manipulate, manipular, and they have some type of agenda, e eles têm algum tipo de agenda. Ziele oder Agenda, liberal agenda, eine Uma agenda liberale liberal coming out of the dragon power. welche que aus dem sai desse Drachen, poder do aus der dragão. Drachenmacht herauskommen. I think all of that is fundamentally wrong. Und ich Eu denke, acho das que ist alles isso sehr está tudo fundamental falsch. The fundamentalmente United States incorreto. falls here, Die Os Estados Vereinigten Unidos Staaten caem fallen aqui, hier, but who passes the Sunday law? mas aber quem wer, passa a lei tut denn dominical? das Sonntagsgesetz verabschieden? The United States. Die Vereinigten Os Staaten. Estados It has Unidos. more power after it's fallen Eles Es têm hat mais mehr poder Kraft depois da oder sua Macht queda nach dem Sonntagsgesetz, than before it's fallen. denn do es que hat antes mehr de Macht nach seinem caírem. Fall als vor seinem Fall. So this seventh kingdom Also Então, dieses esse siebte sétimo Königreich reino is the United Nations. é as die Nações Vereinigten Unidas. How is the United Nations controlled? Wie wird die Vereinigten E como Staaten, wie werden die Vereinigten é que isso é Nationen werden- controlado? Wie werden sie kontrolliert? By the United States Durch die Pelos Vereinigten Estados Staaten Unidos, as a dictatorship. als eine como uma Diktaturschaft. ditadura. If we were to talk about the rise of the United Nations Se nós tivéssemos que falar da ascensão dos Estados Unidos and people like Walter Weiss e pessoas como o Walter White, think that they have some type of union behind the scenes, que acham que tem algum tipo de união por trás da cena, wie so eine Union oder Zusammenkommt hinter der Bühne, hinter den Vorhängen, dass das da vorgeht. if you were to go to the United Nations, Und wenn man zu den se nós Vereinigten fôssemos para as Nações you would Unidas, find Israel nós íamos achar Israel fighting with the Palestinians. welche mit den lutando contra os Palästinensern, palestinos, You would find Russia, und man würde encontraríamos Russland a Rússia, the United States. os Estados Vereinigten Unidos, You would find countries like Ukraine, acharíamos würde, países como a die Ucrânia, Ukraine sehen, China, China, Japan. Japan. Japão, You would find Saudi Arabia, Man würde Arábia Saudi-Arabien Saudita, dort antreffen. India, Índia Turkey, e a Turquia, Die Türkei. Iraq. Iraque. The problem is, Das E o Problem problema é, few of these countries poucos desses países get along. se entendem. For us to go to this model, Então, para a gente ir para esse modelo saying that behind the scenes, e dizer que por trás das cenas, Israelites and the Palestinians are friends, os israelitas e os palestinos são amigos, it has no foundation in prophecy. isso não tem fundamento na profecia. So a new world order, Então, essa nova ordem of a mundial, world controlled by the UN, que são controlados pelas Nações Unidas, cannot be the UN as we know it, não pode ser as Nações Unidas como nós conhecemos, Kann nicht sein mit der UN, wie wir sie kennen. unless we believe the conspiracy theories. Es sei a denn, menos wir que a glauben gente an creia em Verschwörungstheorien, teorias de That these are conspiração, all friends dass que diese todos alle esses são Freunde amigos with some type of liberal global agenda. sind, com mit algum einer tipo de agenda liberal. mit einer irgendeiner liberalen Agenda. But these countries Aber diese Mas Länder esses países are extremely conservative. sind são sehr, extremamente The conservadores. vast majority of them E a die grande Mehrheit maioria are conservative, são sind conservadores, not liberal. nicht mas não liberal. liberais. Very few of them Nur Muito wenige von poucos would approve of the messaging denen, iriam aprovar essa mit der, mensagem
übereinstimmen mit der, sent out by CNN mit que der é Botschaft, die enviada von CNN pela ausgestrahlt CNN wird. or the Washington Post. ou Oder pela der Washington Washington Post. That type of liberal messaging, E esse Die Art und tipo de Weise mensagens dieser liberais, liberalen Aussendung von Botschaften, if we think it's being sent out by the dragon power, se nós wir denken, achamos dass que es está von sendo der enviada pelo Drachenmacht poder do ausgesandt wird, dragão, who's sending that messaging out? quem wer envia sendet denn essa diese Botschaft mensagem? aus? Because it won't come from Turkey Wird nicht von Porque der não Türkei vem da kommen, or Turquia, India. oder nem da Indien. Índia, In Saudi Arabia, they'd probably stone you. In e na Saudi-Arabien Arábia wird Saudita dich provavelmente wahrscheinlich você steinigen. seria In China, apedrejado. you don't speak. Na China você não In fala. China redet man nicht. Certainly isn't liked by Trump. Und es ist Provavelmente bestimmt também nicht von, nem com Trump. gemocht, It's under attack by Russia. als unter Seria der Attacke Attacke von Russland. com a Rússia. Israel agrees with the United States. Israel iria stimmt mit concordar den com os Vereinigten Estados Staaten Unidos. überein. So the majority of these, Então, a maioria if desses, these compose the dragon power, se eles estão compostos pelo poder do dragão, don't approve eles não Stimmen aprovam nicht mit überein, of what we would consider daquilo que nós iríamos considerar wovon wir bedenken oder es von dem wir es annehmen, mainstream media. Mainstream Media, also die, como a mídia mais importante. die leitenden Medien oder Mehrheitsstrommedien buchstäblich übersetzt. We have seen this pattern Nós vimos esse padrão attempted once before. Wir haben sido dieses tentado Muster bereits schon mal antes. vorher gesehen. We see that Nós das vemos gesehen isso from 1989. Von desde 1989 1999. Spanien Pânio The defeat of the king of the south. ist das é a derrota do rei do Vermächtnis Sul. des Königs des Nordens, Königs des Südens. 1989 1989 1989 é a derrota do rei do Sul. des Südens besiegt. We can overlay those histories. Und man Nós kann conseguimos diese, sobrepor essas duas Geschichten histórias. oder parallel stellen. So from 1989 So Então, von de 1989 1991, até the 1991, king of the south is falling. o rei do Sul cai. fällt der König des Südens. The Soviet Union did not end in 1989. A União Soviética não termina em 1989, Zum Ende gekommen, It just began to fall. als mas fing an apenas zu começa a fallen. cair. As it weakened, Und E à medida que ela enfraquece, who began speaking about a new world order? wer quem fing an, começa a falar numa nova ordem mundial? zu reden? Was not George Bush. Es Não war nicht foi George Bush. That phrase Dieser Essa frase Satz was first introduced foi wurde als primeiro erstes introduzida by Gorbachev. por bei Gorbachev. Gorbatschow. It did not come from the United States, it came from the Soviet Union. Não Es veio kommt dos nicht Estados von der Unidos, mas Vereinigten veio da Staaten, União sondern es kam von der Soviética. Sowjetunion. Gorbachev saw his power fall. Gorbatschow viu seu Gorbatschow hat poder gesehen, cair. seine Macht fällt. For the past approximately 45 years, E nos passados 45 anos, you had two global superpowers, nós tínhamos dois poderes, superpoderes globais, que era a União the Soviética United States. e os Estados Unidos. They're the two global superpowers. Eles são os dois poderes, superpoderes globais. Gorbachev se torna And presidente he begins to see that his country is falling in influence and power. e ele começa a ver que o seu poder está caindo em influência e poder. What he does not want Mas aquilo que ele não quer is for the United States é que os Estados Unidos, as a singular power como um poder singular, o único poder, to absorb the power he is losing. que possam absorver o poder que estão perdendo. So he's quite clever. Então ele é bem inteligente, It's Gorbachev é Gorbachev, that says how he pictures a restructuring of superpowers e diz como ele vê a reestrutura de novos superpoderes, reconstrução de novos superpoderes. Wie sie sieht. He sees his country is falling Ele vê que o seu país está and caindo he tries to manipulate e ele tenta manipular what that restructuring is going to look like. o que essa reconstrução, como ela se parece. He does not trust the United States. Ele não confia nos Estados Unidos. So the Soviet Union falls. Então a União Soviética cai, You can
Nós conseguimos ver que os Estados Unidos se tornam extremamente poderosos e Gorbachev começa a falar de uma nova ordem mundial. E a nova ordem mundial a que ele se refere é um mundo que é governado de forma democrática pelas Nações Unidas, todos esses países se segurando uns aos outros, em xeque. É a ideia de Gorbachev, essa nova ordem mundial, que o protestantismo e o adventismo possam usar para definir essa frase. Governos do mundo trabalhando só como um governo mundial. Isso não é algo negativo, mas é algo positivo. Se eles se dessem bem e conseguissem trabalhar bem como de forma democrática no governo, wenn sie demokratisch dies handhaben würden, dann wäre das eine gute neue Weltregierung. E seria algo maravilhoso para termos paz no mundo. Mas o que ele está tentando fazer é se certificar que essa queda da União Soviética não deu aos Estados Unidos muito poder. Porque isso é com o que se parece a autoridade mundial. Wenn das ist, wie die Weltautorität aussieht, não é os Estados Unidos como um superpoder, é os Estados Unidos presos em xeque pelas Nações Unidas, porque é apenas um de muitos. E nas Nações Unidas, não importa essa influência global, os Estados Unidos têm poder vital e assim a Rússia. E eles conseguem manter o poder. E é 11 de setembro de 1990, George Bush pega na sua frase e reestrutura. E ele não esconde o fato que ele não gosta da forma como Gorbachev usa essa frase. Isso aqui seria George Bush. E ele fala de algo que é bom a gente ouvir. Ele diz que o novo mundo está tendo dificuldades em ressurgir. E isso é o mundo depois de 1990 e vai ser o mundo depois de Pânio. Está com dificuldades de ressurgir ou nascer, e nós vamos encarar um grande teste. E algo interessante que ele diz é que nós temos todos esses países que são protegidos porque nós temos um conflito entre o Oeste e o Leste. Então, todos esses ditadores estão sendo protegidos porque os Estados Unidos estão distraídos lutando contra a União Soviética.
nesse momento, nós poderíamos colocar numa lista todos os países que se sentem bem seguros e confiantes, porque existe um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. A Venezuela, Irã, Norte da Coreia. E eles se sentem seguros porque existe um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. E eles podem se esconder atrás da Rússia. E é a mesma dinâmica da Guerra Fria. E o que George Bush diz é que essa Guerra Fria vai terminar e isso acabou. De hoje em diante, todos esses países vão ser culpados. E George Bush define essa nova ordem mundial como países em união led by the United States. Die durch die Vereinigten Staaten geführt wird. So he took George Bush's Gorbachev's idea. Então ele pega na ideia de Gorbachev de uma ordem mundial e ele diz, ok, mas como vai ser? É assim. Nações Unidas, controlado pelos Estados Unidos. Isso foi George Bush em 1990. Depois vamos até George Bush, depois de 11 de setembro. Não é uma coincidência que é o seu filho. Ele quer invadir o Irão. Nós poderíamos incluir um outro país aqui, que é a França. A França tem poder de veto. Eles disseram a George Bush Jr. que ele iria aprender do seu pai. E eles disseram: se você tentar ir pelo Irão para atacar o Iraque, nós vamos te bloquear. E o que George Bush Jr. faz? Ele diz, eu não me importo. Eu vou invadir o Iraque sem a aprovação das Nações Unidas. Eu faço isso de forma ilegal porque vocês não nos controlam. Nós controlamos vocês. Ele pega na ideia do seu pai para definir com o que se parece uma nova ordem mundial. O que ele não esperava era Vladimir Putin. Então, quando nós chegamos a essa história, o sexto reino cai, os Estados Unidos estão caindo como uma república. Mas eles têm mais poder depois da lei dominical, porque se torna uma ditadura. E reina os palestinos, vai controlar o Irão, a Venezuela, quando eles não estiverem mais protegidos pela Rússia, a Norte Coreia, Coreia do Norte, quando eles não são mais protegidos pela Rússia, quando os Estados Unidos quiserem a lei dominical, ninguém vai se colocar no caminho. Donald Trump também diz algo interessante. Ele fala dessa história de 1989 até 91. Ele diz na história de 1989 até 91 que os Estados Unidos iriam ressurgir
iriam se levantar como um poder mundial, o único superpoder mundial. Então ele identifica essa história. E é isso que ele quer de volta. Um superpoder. E nós voltamos a ter dois. Então, quando diz que é derrubado, seriam os Estados Unidos e os Estados Unidos. Mas muda no seu ciclo de vida. Assim sendo, isso, os Estados Unidos, isso é o navio dos Estados Unidos e do Adventismo. Eu só quero ler uma citação, que é o navio de Alexandria, mas nós estamos no mesmo período de tempo, entre Pânio e a lei dominical. Seria ML 334.4. E eu vou apenas parafrasear algumas frases. Ellen White fala dessa jornada. Paulo dá uma ordem ao comandante desse navio, capitão do navio, que pudesse salvar a vida de todos nesse navio. E ela diz que mesmo ele sendo um prisioneiro, na realidade, ele é o chefe desse navio. Então aqui nós vemos a queda do Adventismo. E isso seria o final do Adventismo. Não seria o fim do Adventismo, mas seria o final da instituição. E o que surge nessa história é um novo tipo de liderança. Seriam sacerdotes que dizem aos levitas, a liderança antiga terminou. O Adventismo não termina e os Estados Unidos não terminam. E embora ele se pareça um prisioneiro atado a esse navio, embora o sacerdote pareça um grupo fraco de pessoas, dentro do Adventismo, ainda assim eles são adventistas do sétimo dia. Eles são a liderança desse navio. E se as pessoas quiserem chegar ao Adventismo, eles precisam se remover das instituições e se juntarem aos sacerdotes. Então, o Adventismo é antes e depois. São as instituições que terminam e uma nova liderança que surge. Nós podemos ver o mesmo para os Estados Unidos. Vamos concluir com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado porque o Senhor não nos governa como um ditador. Eu oro que a gente possa tomar decisões corretas, que a gente possa entender. E pedimos a sua chuva serôdia. Enquanto ainda estamos no período de tempo de aceitá-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém.